Salve, salve, moçada. Então, bora aí resolver mais uma questãozinha da hora aí. Que ela é cheia de detalhezinhos que a gente tem que ver. A gente vai dar uma olhada aí, beleza? Diz assim, ó. A figura mostra esquematicamente um relógio de água clepsidra, ou clepsidra, não sei pronunciar exatamente, cujo funcionamento é análogo ao de uma ampulheta, ou relógio de areia. A massa total da clepsidra é de 800 gramas, dos quais 600 corresponde à massa de água no seu interior. Então, olha só, ah, a massa de água aqui que está contida dentro desse recipiente é de 600 gramas, né? E aí sobra 200, já que a massa total é 800, 200 devido ao próprio instrumento, assim, né? Devido ao próprio clepsidra. Beleza. A clepsidra tem uma pequena válvula que, quando aberta, faz com que a água caia com uma vazão de 30 centímetros cúbicos por segundo. Uma vazão constante aí de água, então, né? Beleza. A clepsidra está sob uma balança de precisão, apoiada em uma mesa horizontal. A balança está aí embaixo, na parte de baixo. No instante t igual a zero, a válvula da clepsidra está fechada e toda a água está na parte de cima. Inicialmente, então, tem uma válvula aqui, ó, que separa a parte de cima da parte de baixo, e inicialmente toda a água está parada ali na parte de cima, porque a válvula está fechada. Tá, determine o instante t igual a t1, em que a água em queda atinge a base da clepsidra. Letra A, pela primeira vez, e B, pela última vez. Tá? Aí depois, determine a função que corresponde ao valor da leitura da balança em função de t. Esboce o gráfico ΔM em função de t. Observações, então, ó, considere que a água, ao atingir a parte de baixo, não respinga e perde imediatamente seu movimento vertical. Considere ainda que a área da base da clepsidra é muito maior que a do topo. Show, você fala por onde começa, hein? Calma lá. Então, vamos por partes aí, como diria o Jack Stripador, né? Beleza, então vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, na letra A, ele quer saber o instante em que a água atinge a base da clepsidra pela primeira vez e já na letra B pela última vez, né? Tá, então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Fiz um desenho, esquematizei aqui. E aí, inicialmente, a água vai estar aqui na parte de cima, né, com a válvula fechada. Tá, a água, para começar aqui, ela vai estar em repouso, né? Ah, beleza. Abriu a válvula, vai começar a cair água aqui. Uma coluninha de água vai se formar aqui. E demora um tempo, você concorda? Para gotas, para gota, um negócio que para essa abertura da válvula aqui vai uma passagem de água, né? Vai dar uma passagem de água. Então vai demorar um tempo para essa gota aqui que eu estou modelando chegar até a base, né? Ah, tá. Então é isso que a gente vai fazer. Quanto tempo será que vai demorar para a primeira gota atingir o fundo do recipiente? É isso que ele quer na letra A. Beleza? Depois que a válvula foi aberta, quanto tempo será que demora? Então vamos resolver isso primeiro. Vamos modelar o movimento dessa gotinha, né, pessoal? Então essa gotinha aqui, ó, ela vai estar em queda livre, você concorda comigo? Que a única força que vai atuar sobre ela é o próprio peso dela, então ela vai estar sujeita somente à aceleração da gravidade. Isso é uma queda livre, né? Tá. Então, ele vai estar numa queda livre, a gotinha. E aí o que a gente pode aplicar? Bom, aplica a equação do move, já que vai ser um movimento acelerado, a gente pode usar a equação horária do move, que diz assim, ó, ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Perfeito? Aí, quem que é a velocidade inicial dessa gotinha aí? A velocidade inicial é nula, que lembra que o fluido estava parado, né? Ah, tá. Quanto que é o deslocamento dela, né? O deslocamento vai ser a própria altura H aí, ó. Pode ver que ele chama essa altura aqui de Hzinho. Então, beleza, o deslocamento a gente vai substituir por Hzinho. E aí esse tempo é o que a gente quer descobrir. Quanto tempo vai demorar para percorrer essa altura H? A aceleração é g. Tempo é o que ele quer. Ele chamou de T1, na verdade, né? Então, T1 quadrado sobre 2. Isolando o tempo aqui, ó, vai ficar T1 ao quadrado é 2H sobre G. Ou seja, T1 é raiz. Opa, T1 é raiz de 2H sobre G. Você fala, e aí, numericamente, como é que vai dar isso aí? Não tem como fazer, né, pessoal? Porque ele não deu o valor dessa altura aí. Aí fica elas por elas, né? O que a gente vai fazer? Nada, né? Deixa assim. Beleza.
Então você vai ver que a gente vai resolver bastante de forma literal aí, até os outros itens também. Tá aí. Então, ó, letra A, o instante t igual a t1, que a água em queda atinge a base pela primeira vez. É isso, vai demorar um tempo t1, raiz de 2h sobre g, para essa gotinha atingir pela primeira vez. E na letra B, pela última vez. Ah, tá. Então ele quer saber o TF. TF seria esse instante que atinge a base pela última vez, né? Que a gotinha atinge pela última vez. O que a gente vai modelar aqui, na verdade? É o seguinte. Conforme vai caindo aqui, então, ó, depois que passou o tempo T1, essa altura aqui vai começar a aumentar, né? Ah, tá. Então aumenta essa altura aqui de água na parte de baixo. E aqui, na parte de cima, continua... Opa! Continua caindo, né? Continua diminuindo aqui. Até chegar o momento que vai se desprender a última gota. Vai se desprender a última gotinha ali da parte de cima para cair na parte de baixo. Quanto tempo será que vai ter passado aí? O que a gente pode utilizar? Vamos pegar a ideia da vazão, sabendo que a vazão é constante, tá? Então você pode pensar até numa regrinha, numa proporção de 3 aí, que dá para imaginar. Ó. Quanto que é a vazão? É 30 centímetros cúbicos por segundo. Então só colocando aqui, essa aqui seria a letra A. Vamos pensar na letra B aqui. Se a vazão Q é igual a 30 centímetros cúbicos por segundo, a gente pode pensar ou em vazão volumétrica ou até em vazão mássica, né? Usando o fato que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Isso está lá na capa da prova. Então, ó, se a gente quisesse transformar em vazão mássica, seria também 30 gramas por segundo. Tudo isso é constante. E vai ser melhor para a gente usar em massa mesmo, né? Porque olha só, quanto que é a massa que a gente tinha aqui inicialmente de água? 600 gramas. Ele fala no enunciado. Então, se cai, depois que a válvula é aberta, 30 gramas a cada segundo, quanto tempo vai demorar para cair 600 gramas, né? Se desprender a 600 gramas, ou seja, toda a água que estava ali na parte de cima. Bom, 30 gramas por segundo, 600 gramas em quanto tempo, então? Então vai ser T2. Concorda que 30 gramas em cada 1 segundo, 600 gramas demoraria 20 segundos, tá? É só 20 segundos, então, professor? Então, cuidado. É 20 segundos a partir do momento que a primeira gota atinge a base. Mas a gente já tem esse tempo, né? Foi calculado no item A. Ah, tá. Então, quem que é o TF? Ele vai ser o T1, que a gente já calculou, mais os 20 segundos, que demora ali pra gente... para desprender toda a água da parte de cima. Beleza? Ficou claro? Então é isso. TF é T1 mais 20. E aí, se quiser, você pode jogar ali a expressão de T1 a gente já tem, né? Pode substituir ali também. Tá? Beleza, agora que vamos pra questãozinha mais cabeluda, né? Ah, o que é? Fala aí. Isso aí tá muito fácil pra mim. Vamos dificultar um pouco. Então vamos lá. Assim, ó, na letra C, você já tem que ter atenção a umas peculiaridades ali, ó. Vamos dar uma olhada. Determine a função m de t que corresponde ao valor da leitura na balança em função do tempo. Então, ele está falando que a massa em função do tempo vai ser uma função ali, né? Você falou louco, professor. Pensei que a massa era constante. O que está acontecendo aí? Então, observe o seguinte, né? Eu até desenhei aqui. Fiz o esqueminha do que a gente vai pensar. No primeiro momento, depois que abriu a válvula, a massa vai começar a cair. Bom, se ela está caindo, no instante de tempo que ela está caindo, ela vai estar em queda livre, ela não vai estar encostando em nada, né? Então ela não vai estar exercendo pressão, não vai estar exercendo força sobre a balança. A balança não vai estar sentindo essa água em queda. E é por isso que essa massa que a balança vai medir vai variar, né? Ah, tá. Só que você tem que analisar, eu acho melhor, analisar separadamente alguns intervalos de tempo, tá? Então vamos pensar, a gente calculou, pensando desde o instante de tempo igual a zero até o tempo T1. O que seria o T1 mesmo? O T1 é o tempo que a primeira gota vai atingir a base ali. Então, ó, começa a cair, T1 é o tempo que a primeira gota atinge. Depois de T1, o que vai acontecer? Vai começar a aumentar a água aqui embaixo e continua diminuindo aqui, né?
Então, até o seguinte. Então, é o seguinte. O que a gente calculou no item A? A gente calculou o TF. Quem que seria o TF, pessoal? Só para relembrar aí. O TF é o tempo no qual a última gotinha atinge a parte de baixo, tá? Mas entre T1 e TF tem mais um intervalo que a gente vai separar ainda. Você falou, louco, tem mais um? É. Qual que é a parada? O T2 seria uma etapa intermediária na qual o compartimento de cima se esvaziou completamente. Você fala, mas não é a mesma coisa que o TF? Não. O TF é na qual a última gota atinge a parte de baixo. Ó, pensa assim, ó. A gente está imaginando que primeiro vai esvaziar completamente o compartimento de cima. Então esvaziou. Mas aí, depois que esvaziar completamente, ainda vai ter gotinhas que vão ter que chegar lá embaixo, mesmo depois de ter esvaziado tudo, né? Então T2 é a parte só que esvazia esse compartimento de cima. E ainda vai ter um tempo entre T2 e TF, aí sim, que essa coluna de água aqui que está caindo vai chegar até a base ali, até a última gota chegar, que de fato é o TF. Então, percebeu a diferença? Beleza, ó. Então, entre T1 e T2, o compartimento de cima está esvaziando e o de baixo está enchendo. Enquanto que entre T2 e TF, só o de baixo que está enchendo, né? O de cima já não está mais esvaziando mais, porque ele já está vazio. Por isso que eu separei em dois intervalos diferentes, porque a modelagem, cada um deles, né, vai ser diferente. Ah, tá, então é por isso. E aí depois TF? Ah, depois TF é a parte mais fácil, né? Toda a água já está embaixo, aí ele vai ficar parado e a massa vai ser constante. Mas vamos analisar então. Separar nesses quatro intervalos. 1, 2, 3 e 4. Para tempos entre 0 e T1, o que a gente vai ter? Vamos fazer aqui. Primeiro, para tempos entre o intervalo de tempo entre 0 e T1. A gente vai ter a massa em função do tempo. Quem que vai ser a massa em função do tempo? A massa inicial, que ele chamou de emão, menos uma quantidade de massa que tá, porque o compartimento de cima está esvaziando. Então essa quantidade de massa que a balança vai sentir está diminuindo. Esse é o ΔM. E quando será? Como que a gente vai saber isso? Que a gente vai usar um artifício, ó. Se liga só o que a gente vai fazer. A gente vai dividir pelo tempo e multiplicar pelo tempo. Eu posso fazer isso, que ΔT dividido por ΔT dá 1. E quem que é ΔM por ΔT? Ou seja, qual que é a taxa de massa que está diminuindo ali no compartimento de cima? Isso aqui é constante, né, pessoal? Isso aqui é a própria vazão mássica que a gente calculou aqui no item B, ó, 30 gramas por segundo. Ah, tá. Então vamos escrever assim, ó. Isso aqui vai ser emissão menos 30. E aí que intervalo de tempo que a gente está pensando? É um tempo genérico t menos o tempo inicial 0, né? Então t menos 0 dá t mesmo. Então fica 30 vezes t. E aí na etapa 1, essa aqui é a modelagem. A gente tem a massa emissão menos 30 vezes o tempo ali. Ou seja, essa massa está diminuindo conforme o tempo passa, devido a estar esvaziando o compartimento de cima. Show! Então, e na etapa 2? Na etapa 2 agora, o problema se torna um pouquinho mais complexo, porque ao mesmo tempo que está esvaziando a parte de cima, agora começou a aumentar na parte de baixo. Ah, tá. Então tem massa diminuindo. Então tem um ΔM aqui que está diminuindo, né, uma variação negativa ali, ao mesmo tempo que tem uma quantidade ΔM' de massa aumentando na parte de baixo. É isso que a gente vai escrever. Quem que vai ser a massa em função do tempo? Na etapa 2. Vai ser emissão, que é a massa total, menos o tanto que ele está perdendo no compartimento de cima, que é ΔM, mais o tanto que ele está ganhando na parte de baixo ali, né? ΔM'. Só que aí olha que legal. Você concorda comigo que por conservação de massa mesmo, né? Já que a vazão mássica é constante, o mesmo tanto de massa que está saindo daqui, da parte de cima, é o mesmo tanto de massa que está aumentando ali embaixo? Consegue enxergar isso? Você fala, ah, mas a altura aqui, a altura que está subindo aqui não é a mesma altura que está descendo aqui, professor. Não, é verdade, a altura, né? Mas em termos de massa ou volume, vai ser a mesma coisa. Então, ó, esses dois
vão se cancelar, né? ΔM e ΔM', por conservação de massa, se cancela. Então a massa fica constante igual a m, tá? Se você quiser ser um pouquinho mais rigoroso, daria para modelar ainda, né? Pensar assim, ó, numa gotinha que está aqui e que ela vai cair em queda livre até atingir o fundo do recipiente. Então você poderia modelar, por exemplo, a força que ela ia exercer na balança e adicionar essa força aí na medição da balança, né? Então, sabendo que ela começou com velocidade zero, vai chegar com uma velocidade final VF, aí você poderia usar do enunciado, ó, se prestar atenção, no enunciado fala que a água ao atingir a parte de baixo perde imediatamente seu movimento vertical. Em outras palavras, depois que ela atingiu a velocidade V0, imediatamente ela vai para zero a velocidade. Então você tem uma variação de velocidade, você tem uma aceleração. Você consegue modelar qual que seria essa força aí, tá? Se quiser ser mais rigoroso aí e calcular essa força também dá. Mas não vou fazer isso agora não. Vamos mais pela intuição dessa parte aí mesmo. Show! Então, todo mundo tudo bem até aí? Beleza. Então vamos para a etapa 3, que seria quando o compartimento de cima já esvaziou totalmente e a água começa só a aumentar na parte de baixo. Ah, tá. Então a etapa 3 tá aqui, ó. Como que vai ser a massa em função do tempo? Vai ser o mzão, que é a massa da etapa anterior, mais um ΔM, duas linhas vou chamar aqui, que é o quanto de massa que está aumentando na parte de baixo ali. Mas isso a gente já sabe, né? A gente já fez isso aqui, ó. Pode fazer de novo, ó. Esse artifício de multiplicar e dividir pelo ΔT. Quem que é a variação de massa com o tempo? Bom, é a própria vazão mássica ali, que é constante, 30 gramas por segundo. Então isso aqui vai ficar mzão mais 30 vezes quem que é o ΔT. Aí cuidado, né? A gente está considerando o ΔT nesse intervalo entre T2 e TF. Então o ΔT vai ser um tempo genérico T menos o tempo inicial T2. Tá? Então isso aqui seria a nossa função na parte 3. Show de bola. E aí pula para 4. Etapa 4. A mais fácil de todas, né? A massa ali, em função do tempo, vai ser uma constante igual à própria massa inicial, né? Ah, tá. Então, etapa 4 e 1 dá no mesmo, né? Se a água está em cima ou embaixo, a balança vai sentir essa mesma força aí. Show de bola. Então aqui a gente já resolveu a letra C. E aí a D fica mais fácil, né? A gente já fez todo o trabalho na letra C. Agora vamos lá, na letra D. Esboce o gráfico, variação de massa em função do tempo. MT menos M0, tá? Então, o que basicamente... A gente já fez esse trabalho, né? É só colocar num gráfico agora. Então, olha só, aqui eu já... Opa! Aqui já deu um spoiler do que tá acontecendo, né? Então, ó, ΔM. Como que vai variar em função do tempo? Como que é a variação da massa em cada intervalo? Aqui seria o intervalo 1, ó, entre 0 e T1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Como a gente tinha comentado lá anteriormente, tá? Os 4 pedacinhos aqui, os 4 desenhos que eu fiz para vocês aqui. Show de bola. Então vamos lá, em cada intervalo. No intervalo 1, quem que é a variação de massa? É só você olhar para a função aqui, né? A massa está variando segundo uma taxa de 30T, negativo, né? Que está diminuindo da parte de cima, que é essa quantidade de água. Beleza, então vamos colocar aqui, ó. No 1, quem que é o ΔM em função de T? Menos 30T aqui, né? Beleza? Show de bola. Na etapa 2, a gente viu que a massa permanece constante. Então, quanto que seria a variação aqui de massa? É nula, né? Na etapa 3, a gente está aumentando também a mesma taxa, né? Qual que seria a taxa que está aumentando? Essa vazão aqui de 30 vezes T, né? Ah, tá. Só que, por que tem T menos T2? Porque ele está deslocado, né? No gráfico T2 unidades. Ah, tá. Então a gente já vai ver. Mas a taxa, ó, é a mesma, né? A taxa que está variando ali é a mesma. Então é 30T. Positivo, porque agora está aumentando. E por final, na etapa 4, quando a água está toda na parte de baixo, não tem mais variação. Isso é igual a zero. Colocando num gráfico, então.
Na etapa 1, entre 0 e T1, vamos colocar aqui. A gente tem um coeficiente angular negativo, então seria um negócio assim, esboçando. Na etapa 2 e 4 eu já coloquei aqui, ó, a variação é 0, a massa é constante, então seria uma reta horizontal ali sobre o eixo das abscissas. E entre T2 e TF a gente também tem um aumento dessa vez, né, com um coeficiente angular de 30 também, tá? Então o esboço seria esse. A massa diminui, fica constante, aumenta e fica constante novamente. Então bem legal essa questãozinha aí. Tem que ter uma análise cuidadosa, né? Principalmente para enxergar esses diferentes intervalos de tempo. Mas bem bonita, bem elegante essa questão aí. Espero que tenham gostado, pessoal. Se ficou qualquer dúvida aí também pode deixar no comentário. Demorou? Valeu, até a próxima.